No estúdio, o álbum branco rapidamente se transformou em um campo de batalha onde os egos se chocavam e as diferenças criativas se intensificaram a um nível sem precedentes. Por um lado, Paul McCartney, com seu enfoque meticuloso e perfeccionista, continuou comandando muitas das sessões, o que começou a gerar tensões com John Lennon, que se sentia cada vez mais excluído das decisões importantes. Lennon, que havia sido a força dominante nos primeiros anos do grupo, agora se via em uma posição onde sua influência era constantemente questionada por McCartney, o que o levou a se distanciar emocionalmente do processo criativo. Essa dinâmica ficou evidente em muitas das músicas do álbum, onde Lennon e McCartney, que antes colaboravam de forma muito próxima, passaram a trabalhar separadamente, cada um seguindo seu próprio caminho criativo sem muita intervenção do outro. Esse distanciamento não apenas refletia uma divisão crescente dentro da banda, mas também plantava as sementes do que seria a eventual dissolução dos Beatles. Por outro lado, George Harrison, que durante anos lutou para fazer sua voz ser ouvida dentro da banda, sentiu-se cada vez mais marginalizado durante as sessões do álbum branco. Apesar de ter crescido enormemente como compositor, Harrison se viu novamente em uma situação em que suas contribuições eram frequentemente ignoradas ou minimizadas por Lennon e McCartney. Isso gerou um profundo ressentimento em Harrison, que começou a considerar seriamente a possibilidade de deixar a banda para seguir sua própria carreira solo. Os atritos entre Harrison e o resto da banda chegaram a tal ponto que, em determinado momento, Harrison abandonou brevemente as sessões de gravação, apenas para retornar depois que seus colegas o convenceram a continuar. No entanto, esse incidente deixou claro que as tensões internas haviam atingido um ponto crítico. Além disso, as sessões do álbum branco também foram marcadas pela presença cada vez maior de Yoko Ono, a companheira de Lennon, no estúdio. Até então, os Beatles mantinham uma regra tácita de não permitir a presença de namoradas ou esposas durante as gravações. No entanto, Lennon insistiu que Ono estivesse ao seu lado o tempo todo, o que não só incomodou os outros membros, mas também alterou a dinâmica do grupo. A presença constante de Ono exacerbou as tensões entre Lennon e McCartney, que já discordavam sobre a direção musical da banda. McCartney, em particular, via Ono como uma intrusa que interferia no processo criativo e como uma fonte de distração para Lennon. À medida que as sessões avançavam, ficou claro que o álbum branco não refletia apenas a diversidade criativa dos Beatles, mas também sua fragmentação interna. Cada membro da banda, em vez de trabalhar em um projeto coeso, começou a perseguir sua própria visão artística, o que resultou em um álbum que, embora seja rico em variedade, carece da unidade que caracterizava os trabalhos anteriores dos Beatles. Essa falta de coesão não passou despercebida pelos críticos nem pelo público, que começaram a perceber que algo não ia bem dentro da banda. Embora o álbum branco tenha sido um sucesso comercial, as tensões que surgiram durante sua criação deixaram uma marca indelével na dinâmica do grupo. Número 6. As sessões de Let It Be e o colapso final. O projeto Let It Be nasceu com a intenção de voltar às raízes, um esforço para que os Beatles recuperassem a simplicidade e a camaradagem que haviam definido seus primeiros anos como banda. No entanto, o que começou como uma ideia nobre rapidamente se transformou em um processo doloroso e divisivo que expôs as fissuras irreparáveis na estrutura do grupo. Desde o início, as sessões de gravação foram marcadas por tensões e a decisão de documentá-las em vídeo só serviu para ampliar os desentendimentos e conflitos que fervilhavam sob a superfície. McCartney, em seu esforço para manter a coesão da banda, assumiu um papel de liderança que, para alguns, se transformou em uma tentativa de controle absoluto. Sua insistência em seguir adiante com o projeto, apesar das tensões crescentes, fez com que ele fosse visto como dominante e, em alguns casos, até tirânico. Essa percepção não só agravou as divisões dentro do grupo, como também aprofundou o ressentimento de Lennon em relação a McCartney, que via as ações de Paul como uma negação da natureza colaborativa que havia definido os Beatles em seus primeiros anos. Lennon, cada vez mais distante, não estava apenas influenciado por seu relacionamento com Yoko Ono,
que se tornou uma presença constante no estúdio, mas também por seu interesse crescente em projetos que iam além dos limites da banda. O clima nas sessões de Let It Be era sombrio, carregado de uma tensão que se sentia no ar. As câmeras que registravam cada momento só serviam para aumentar a pressão, capturando de forma crua os desentendimentos e discussões que surgiam entre os membros. Em vez de ser um espaço de criatividade e colaboração, o estúdio se transformou em um campo de batalha, onde cada decisão era questionada e cada sugestão encontrava resistência. McCartney, tentando manter o barco à tona, não conseguiu prever como sua postura poderia ser vista como uma imposição, especialmente por Lennon, que já considerava um futuro fora dos Beatles. É interessante destacar como, durante essas sessões, as personalidades e dinâmicas de poder dentro da banda ficaram mais evidentes do que nunca. Enquanto McCartney tentava conduzir o projeto com mão firme, Lennon se refugiava em seu relacionamento com Ono, encontrando nela uma fonte de apoio e validação que sentia já não receber dentro da banda. Harrison, por sua vez, encontrava-se em uma posição de crescente frustração, sentindo que suas contribuições não eram valorizadas e que seu lugar na banda estava cada vez mais marginalizado. Ringo Starr, sempre o pacificador, tentava manter a calma, mas até mesmo ele não conseguiu evitar ser arrastado pela atmosfera de discórdia que permeava cada sessão. O fracasso do projeto de recapturar a magia dos primeiros anos dos Beatles não foi apenas um revés criativo, mas também um golpe emocional para McCartney. Para Paul, Let It Be representava uma última oportunidade de salvar a banda, um esforço desesperado para manter viva a unidade que havia definido sua carreira até aquele momento. No entanto, cada desentendimento e cada confronto durante as gravações só serviram para deixar claro que o grupo já não era o mesmo, que as forças centrífugas que os afastavam uns dos outros eram mais fortes do que os laços que um dia os uniram. O impacto emocional dessas sessões em McCartney foi profundo. O que antes era um sonho compartilhado havia se transformado em um pesadelo, onde cada decisão parecia aproximá-los ainda mais do colapso inevitável. O atrito constante, o desgaste das relações pessoais e a crescente desconexão entre os membros da banda culminaram em um processo de gravação que, em vez de ser um retorno às raízes, tornou-se o símbolo do colapso final dos Beatles. À medida que as tensões atingiam seu ponto máximo, ficou claro que Let It Be não era apenas um álbum ou um projeto cinematográfico. Era um reflexo do estado de decomposição da banda. A música, que um dia foi uma força unificadora, havia se transformado em um campo de batalha onde as diferenças criativas e pessoais eram irreconciliáveis. Cada música, cada tomada, cada discussão gravada em fita, era mais uma evidência de que os Beatles, tal como o mundo os conhecia, estavam chegando ao fim. Número 7. A saída de John Lennon e as repercussões. A decisão de John Lennon de deixar os Beatles em 1969 foi um momento que, sem dúvida, marcou o ponto sem retorno para a banda. Embora inicialmente tenha decidido manter sua saída em segredo, a notícia acabou vazando e o impacto foi devastador, não só para os milhões de fãs ao redor do mundo, mas especialmente para Paul McCartney, que até então ainda tinha esperança de que o grupo pudesse superar suas diferenças e seguir em frente. É fundamental entender que a decisão de Lennon não foi tomada de forma leviana. Já fazia algum tempo que John vinha sentindo um descontentamento crescente com a dinâmica interna da banda e com o rumo que a música dos Beatles estava tomando. Influenciado em grande parte por seu relacionamento com Yoko Ono, Lennon começou a explorar novas formas de expressão artística que iam além dos limites da banda. Além disso, os constantes atritos com McCartney, que havia assumido um papel cada vez mais dominante nas decisões do grupo, só serviram para alimentar ainda mais seu desejo de independência. Apesar das tensões acumuladas, a saída de Lennon não deixou de ser um choque para McCartney. Para Paul, os Beatles não eram apenas uma banda, representavam um projeto de vida, um sonho compartilhado que havia começado nas ruas de Liverpool e que tinha alcançado alturas inimagináveis. A saída de John, então, não só marcou o fim de uma era musical, mas também desencadeou uma série de disputas legais e pessoais que dilaceraram ainda mais a já frágil relação entre os membros do grupo.
A decisão de Lennon foi sentida como uma traição pessoal para McCartney, que se viu obrigado a encarar uma realidade que vinha tentando evitar há meses. É interessante observar como, à medida que a notícia da saída de Lennon se espalhava, as dinâmicas de poder dentro do grupo se transformaram radicalmente. Enquanto McCartney lutava para manter alguma aparência de unidade dentro da banda, os outros membros começaram a se distanciar ainda mais. Harrison, que vinha explorando sua própria identidade musical, viu na saída de Lennon uma oportunidade para focar em sua carreira solo, um caminho que eventualmente o levaria a se tornar uma figura respeitada no mundo da música. Ringo Starr, por sua vez, se viu em uma encruzilhada, dividido entre sua lealdade aos Beatles e o desejo de seguir seus próprios projetos. As repercussões da saída de Lennon não se limitaram às relações pessoais dentro da banda. No âmbito legal, sua decisão desencadeou uma série de batalhas judiciais que se prolongaram por anos, afetando não apenas os membros do grupo, mas também suas famílias e a equipe ao redor deles. As disputas sobre os direitos das músicas, a distribuição dos royalties e a propriedade do nome The Beatles tornaram-se um campo minado de conflitos que prejudicaram ainda mais a relação entre Lennon e McCartney. Para McCartney, a saída de Lennon foi mais do que um golpe profissional. Foi um golpe emocional que o levou a uma profunda crise pessoal. Durante anos, Paul tinha sido o motor criativo por trás de muitas das músicas dos Beatles, e a ideia de continuar sem seu parceiro de composição mais próximo deixou devastado. A música, que antes era seu refúgio e sua paixão, tornou-se uma fonte de dor e conflito. Diante da possibilidade de seguir em frente sozinho, McCartney foi obrigado a reconsiderar seu futuro, tanto na música quanto em sua vida pessoal. A pressão de manter o legado dos Beatles, ao mesmo tempo, definir sua identidade como artista solo foi esmagadora, e Paul passou por um período de intensa introspecção e dúvida. Número 8. O lançamento de Abbey Road e o final inevitável. O lançamento de Abbey Road em 1969 é, sem dúvida, um dos momentos mais emblemáticos da história dos Beatles. Embora o álbum seja amplamente considerado uma das obras-primas da banda, o contexto em que foi criado esteve longe de ser ideal. À medida que as tensões dentro do grupo continuavam a aumentar, Abbey Road surgiu como a última tentativa de Paul McCartney de manter a coesão da banda e recapturar a magia que havia definido seus anos anteriores. No entanto, as feridas, tanto pessoais quanto profissionais, eram profundas demais para serem curadas com um único álbum, por mais extraordinário que fosse. Desde as primeiras sessões de gravação, a atmosfera no estúdio era notavelmente diferente daquela que havia caracterizado os projetos anteriores da banda. Apesar dos esforços de McCartney para injetar um senso de propósito e direção nas sessões, a desconfiança e o ressentimento eram palpáveis. As fraturas que haviam se desenvolvido entre os membros da banda, especialmente entre McCartney e John Lennon, não podiam ser ignoradas. Enquanto McCartney tentava manter uma atitude positiva e focar na música, Lennon se mostrava cada vez mais distante, muitas vezes ausente física e emocionalmente. George Harrison, por sua vez, havia começado a encontrar sua voz como compositor, mas sua frustração por anos se sentindo subestimado pelos colegas ainda permanecia latente. Ringo Starr, sempre o pacificador, tentava se manter à margem dos conflitos, mas até ele não conseguia evitar ser arrastado pela tensão crescente. Apesar dessas dificuldades, os Beatles conseguiram criar um álbum que, para muitos, representa o auge de sua carreira. Abbey Road não é apenas um testemunho da habilidade deles de inovar e experimentar com novos sons, mas também um reflexo da complexidade emocional que definia o grupo naquele momento. Cada música, cada acorde, parece estar carregado de um senso de urgência, como se os Beatles soubessem que esse poderia ser seu último grande esforço conjunto. As contribuições individuais de cada membro se destacam de maneira única, mas também revelam as diferenças irreconciliáveis que começaram a separar o grupo. É especialmente revelador como Abbey Road capturou o estado emocional de cada um dos Beatles. McCartney, em sua tentativa de manter a unidade, trouxe algumas das melodias mais memoráveis do álbum, como Something Here Comes the Sun.
Lennon, por outro lado, se inclinou para um som mais cru e experimental, refletindo seu distanciamento do grupo e seu crescente interesse em projetos fora dos Beatles. Harrison finalmente emergiu como um compositor de pleno direito, entregando algumas das músicas mais aclamadas do álbum. No entanto, apesar dessas conquistas individuais, a falta de coesão entre os membros era evidente. Abbey Road pode ter sido um sucesso comercial e de crítica, mas não conseguiu evitar o inevitável. O sucesso de Abbey Road não foi suficiente para reparar as relações dentro da banda. A atmosfera de desconfiança e ressentimento que impregnava cada sessão de gravação só serviu para reafirmar o que muitos já sabiam. O fim dos Beatles era algo que já não podia mais ser evitado. Para McCartney, que havia lutado incansavelmente para manter a banda unida, o lançamento do álbum foi um momento agridoce. Por um lado, ele havia conseguido mais uma vez produzir um trabalho de qualidade inigualável. Mas, por outro lado, sabia que esse sucesso não era suficiente para salvar os Beatles de seu destino. Número 9. A dissolução oficial e o impacto em Paul McCartney. Em 10 de abril de 1970, Paul McCartney fez um anúncio que abalou o mundo da música, sua saída dos Beatles. Esse ato, embora esperado por alguns, marcou oficialmente o fim de uma das bandas mais icônicas de todos os tempos. A notícia não só devastou milhões de fãs ao redor do mundo, como também mergulhou McCartney em uma profunda crise pessoal e profissional. Para Paul, os Beatles não representavam apenas uma carreira de sucesso, eram sua vida, sua identidade, o projeto ao qual ele havia dedicado seus melhores anos. Por isso, quando chegou o momento de deixar tudo isso para trás, McCartney se viu navegando em águas desconhecidas, enfrentando um futuro incerto sem a rede de segurança que os Beatles haviam proporcionado por tanto tempo. A dissolução oficial da banda não foi um processo simples nem pacífico. Na verdade, foi marcada por uma série de disputas legais que não só complicaram ainda mais as já tensas relações entre os membros, como também colocaram à prova a resistência emocional de McCartney. Durante os últimos anos da banda, Paul era visto como o líder de fato, o motor que impulsionava muitas das decisões criativas e comerciais do grupo. No entanto, com a dissolução, McCartney teve que encarar a dura realidade de continuar sua carreira solo sem o apoio de seus companheiros de banda. Essa nova fase em sua vida o obrigou a redefinir sua identidade como artista e a encontrar uma nova direção para sua música. É importante destacar como essa decisão afetou profundamente McCartney em nível pessoal. Durante anos, ele lutou para manter os Beatles unidos, mesmo quando as tensões internas ameaçavam despedaçar o grupo. A saída de John Lennon e as disputas subsequentes com George Harrison e Ringo Starr só serviram para agravar a situação, levando McCartney a um ponto de ruptura. Enfrentando a perda de uma parte essencial de sua vida, Paul mergulhou em uma depressão que o levou a questionar seu futuro na música. A pressão de ter que provar que podia ter sucesso sozinho, combinada com a dor de ver desmoronar o sonho que havia construído junto com seus companheiros, foi quase insuportável. No entanto, apesar da adversidade, McCartney não se deixou vencer. Através dessa crise, ele encontrou uma nova voz, uma nova direção para sua música que, embora diferente do que havia feito com os Beatles, ainda carregava seu selo inconfundível. Seu primeiro álbum solo, McCartney, lançado em 1970, foi um esforço para recuperar sua confiança e provar que podia seguir em frente. Embora as críticas iniciais tenham sido mistas, com alguns detratores vendo o álbum como uma sombra do que ele havia sido capaz de criar com os Beatles. No entanto, com o tempo, McCartney se tornou uma peça importante em sua discografia, marcando o início de uma carreira solo que o consolidaria como um dos músicos mais influentes de sua geração. As repercussões da dissolução dos Beatles não se limitaram à vida pessoal de McCartney. Também tiveram um impacto duradouro na cultura popular e na percepção pública da banda. Para muitos fãs, a separação dos Beatles foi um momento de grande perda, um sinal de que uma era havia chegado ao fim.
No entanto, ao mesmo tempo, também marcou o início de um novo capítulo na história da música, onde cada membro da banda continuaria seu legado de forma individual. Para McCartney, isso significou não apenas enfrentar a dor da separação, mas também abraçar as oportunidades que surgiram a partir dela. À medida que McCartney avançava em sua carreira solo, começou a experimentar novos sons e estilos, demonstrando uma versatilidade que poucos haviam antecipado. Sua capacidade de se reinventar e continuar relevante na indústria da música foi fundamental para manter seu legado intacto, mesmo enquanto as lembranças dos Beatles continuavam sendo uma parte central de sua identidade pública. Embora a dissolução da banda tenha sido dolorosa, também libertou McCartney para explorar novas fronteiras criativas, o que eventualmente o levou a criar algumas das obras mais queridas de sua carreira. A influência dos Beatles na cultura popular não desapareceu com sua dissolução. Se é que seu legado ficou ainda mais poderoso com o passar do tempo, e McCartney, como um dos membros fundadores, se viu na posição de ser não apenas um artista solo, mas também um guardião do legado dos Beatles. Isso acrescentou uma camada extra de complexidade à sua carreira, pois, embora desejasse seguir em frente e trilhar seu próprio caminho, também compreendia a importância de honrar o legado que ajudou a construir. Número 10. E a vida depois dos Beatles. Após a dissolução dos Beatles, Paul McCartney se viu em uma encruzilhada única em sua vida e carreira. Ele havia passado mais de uma década fazendo parte do maior fenômeno cultural do mundo e agora, pela primeira vez, precisava enfrentar o desafio de construir uma carreira solo enquanto lidava com a sombra onipresente de seu passado com a banda. Esse desafio não era pequeno. Qualquer projeto que McCartney iniciasse seria inevitavelmente comparado à grandiosidade dos Beatles, um peso que poderia ter esmagado qualquer outro artista. No entanto, McCartney, com sua determinação inabalável e paixão pela música, decidiu seguir em frente, não apenas como uma figura do passado, mas como um criador relevante no presente e no futuro da música. Não demorou muito para que McCartney formasse os Wings, uma banda que rapidamente alcançou seu próprio sucesso considerável. Embora sempre fosse comparada aos Beatles, os Wings conseguiram se destacar com seu estilo próprio e sua capacidade de produzir sucessos que ressoavam com o público da época. No entanto, o que realmente definiu McCartney durante esse período não foi simplesmente sua habilidade de formar uma nova banda, mas sim sua capacidade de inovar e experimentar continuamente com sua música. Enquanto outros artistas de sua geração se agarravam às fórmulas que lhes haviam trazido sucesso no passado, McCartney se atreveu a explorar novos sons, desafiar as expectativas e mostrar que seu talento não estava limitado ao seu tempo com os Beatles. Ao longo dos anos, McCartney continuou se reinventando, explorando gêneros tão diversos quanto o rock, o pop, a música clássica e até mesmo a eletrônica. Essa versatilidade não só demonstrou sua capacidade como músico e compositor, mas também seu desejo constante de evoluir como artista. No entanto, apesar de todas as suas conquistas em carreira solo, a influência de seu passado com os Beatles sempre esteve presente, tanto em sua música quanto em sua vida pessoal. Canções como Here Today, escrita em memória de John Lennon, refletem como sua relação com Lennon continuou influenciando seu trabalho, mesmo após a morte de seu ex-companheiro de banda. Esse vínculo, apesar das tensões e disputas do passado, permaneceu como uma constante na vida de McCartney, lembrando-o do legado que ajudou a construir e que ainda carregava consigo. A vida pós-Beatles de McCartney não esteve isenta de desafios. Além de enfrentar as inevitáveis comparações com seu passado, ele teve que navegar por um mundo musical em constante mudança, onde as tendências e os gostos evoluíam em um ritmo vertiginoso. No entanto, McCartney conseguiu não apenas se adaptar, mas também prosperar nesse ambiente, mantendo sua relevância na indústria musical ao longo das décadas. Sua capacidade de se conectar com novas gerações de fãs, seja através de seus álbuns solo, de suas turnês mundiais ou de suas colaborações com artistas contemporâneos, é um testemunho de sua habilidade de se manter no topo em um mundo tão competitivo. O legado de McCartney é, sem dúvida, um dos mais impressionantes e duradouros da história da música.
Apesar dos altos e baixos que enfrentou em sua carreira, ele conseguiu construir um corpo de trabalho que não só reflete seu incrível talento, mas também sua evolução como artista. É fundamental reconhecer que McCartney não é apenas um sobrevivente do fenômeno dos Beatles, mas também um pioneiro que deixou sua marca em vários gêneros e estilos musicais. Sua capacidade de se manter relevante, de inovar e de continuar criando músicas que ressoam com milhões de pessoas ao redor do mundo é o que o transformou em uma figura icônica que transcende gerações. À medida que o tempo passa, o legado de McCartney continua crescendo, não apenas como um Beatle, mas como um artista solo que demonstrou, repetidas vezes, que a criatividade e a paixão não têm limites. Sua influência pode ser vista em inúmeros músicos e artistas que foram inspirados por seu trabalho, e sua música continua sendo celebrada e reverenciada por pessoas de todas as idades. Em última análise, Paul McCartney conseguiu o que pouquíssimos artistas conseguem. Ele criou um legado que não está apenas enraizado no passado, mas que também olha para o futuro, garantindo que seu impacto na música e na cultura popular perdure muito além do seu tempo nos Beatles.